Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Depois de algumas semanas aí fazendo revisão e prova, né? Hoje se inicia nosso segundo período. E no livro de português, né, a gente vai falar sobre substantivo, né? O que é substantivo, como os substantivos são classificados, mas hoje a gente vai por etapa, vai começar por etapa. Vamos falar sobre substantivos próprios e comuns. Vamos lá? Mas antes de iniciar o nosso assunto, eu vou contar uma história, né? Ela se chama As Longas Colheres. Uma vez, num reino não muito distante daqui, havia um rei que era famoso, tanto por sua majestade como por sua fantasia meio excêntrica. Um dia, mandou anunciar por toda parte que daria a maior e mais bela festa de seu reino. Toda a corte e todos os amigos do reino foram convidados. Os convidados vieram vestidos nos mais ricos trajes. O palácio resplandecia com todas as suas luzes. As apresentações transcorreram segundo o protocolo e os espetáculos começaram. Dançarinos de todos os países, jogos e divertimentos. Tudo, até o mínimo detalhe, era só esplendor. Todos os convidados admiravam fascinados e proclamavam a magnificência do rei. Entretanto, apesar da primorosa organização da festa, começaram a perceber que a arte da mesa não estava representada em parte alguma. Não se podia encontrar nada para acalmar a fome que todos sentiam mais duramente à medida que as horas passavam. Essa falta logo se tornou incontrolável. Jamais naquele palácio, nem em todo o país, havia acontecido algo parecido. A festa não parava de esforçar-se para atingir o auge, oferecendo ao público uma profusão de músicos maravilhosos e excelentes dançarinos. Pouco a pouco, o mal-estar dos espectadores se transformou numa surda, mal visível contrariedade. Ninguém, no entanto, ousava elevar a voz diante um rei tão notável. Os cantos continuaram por horas e horas. Depois foram distribuídos presentes, mas nenhum deles era comestível. Finalmente, quando a situação se tornou insustentável e a fome intolerável, o rei convidou seus hóspedes a passarem para uma sala especial, onde uma refeição os aguardava. Ninguém se fez esperar. Todos, como um conjunto harmonioso, correram em direção ao delicioso aroma de uma sopa que estava num enorme caldeirão no centro da mesa. Os convidados quiseram servir-se, mas grande foi sua surpresa ao descobrirem no caldeirão enormes colheres de metal, com mais de 1 metro de comprimento, e nenhum prato, nenhuma tigela, nenhuma colher de formato convencional. Houve tentativas, mas só se ouviam expressões de dor e decepção. Os cabos desmesurados não permitiam que o braço levasse à boca a beberagem suculenta, porque não se podia segurar as escaldantes colheres, a não ser por uma pequena haste de madeira em suas extremidades. Desesperados, todos tentaram comer sem resultado. Até que um dos convidados, esperto ou mais esfaimado, encontrou a solução. Sempre segurando a colher pela haste situada em sua extremidade, levou à boca de seu vizinho, que pôde comer à vontade. Todos passaram a imitá-lo e se saciaram, compreendendo, enfim, que a única forma de se alimentar-se naquele palácio magnífico era um servindo
ao outro. Então, meus amores, moral da história: o rei quis dar uma lição nos convidados, né? Cada um teria que servir um ao outro e não a si próprio. Assim também a vida. A gente, na maioria das vezes, tem que servir a outras pessoas, ajudar a outras pessoas, aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Exemplo, em sala de aula mesmo, se tiver algum amiguinho com dificuldades na literatura ou em alguma outra atividade, né? Nós temos sempre que estender a mão, sempre que tentar ajudar o próximo, tá certo, meus amores? Então fica a lição de hoje, sempre ajudar o próximo. E vamos iniciar a nossa aula. Tudo que possui um nome chama-se de substantivo, né? Os seres, os nomes de pessoas, os objetos, né? Nomes de objetos, nomes de estados, cidades, né? Então, tudo que tem nome é um substantivo. Os substantivos são classificados em simples e compostos, primitivos e derivados, próprios e comuns, concretos ou abstratos. Mas hoje nós vamos falar dos substantivos próprios e comuns. O que são substantivos próprios e o que são substantivos comuns. As palavras que indicam o nome de pessoas, lugares, instituições, festividades, etc., são chamadas de substantivos próprios. Elas são sempre escritas com a letra inicial maiúscula. Exemplo: Gustavo é o nome de uma pessoa. São Paulo é o nome de uma cidade, né? Então, Correios, nome de uma instituição. Já o substantivo comum são as palavras que indicam o nome de objetos, profissões, animais, frutas, algum parentesco e etc., né? Elas são sempre escritas com a letra inicial minúscula. Exemplo: o nome de um animal, né? O nome de um objeto ou o nome de uma profissão. O que é um substantivo? De forma resumida, é o nome de todas as coisas. Tudo o que tem um nome é um substantivo. Lápis, Rider, Frozen. Tipos de substantivos: comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato. Substantivo comum, quando você tem vários exemplos: homem, país, jogador. Dica: sempre iniciando com letra minúscula. Substantivo próprio, quando determina algo ou alguém: Whindersson, Brasil, Neymar. Dica: sempre iniciando com a letra maiúscula.